Será que nós cremos que Deus tem uma palavra para nós hoje? Não só hoje, né? Todos os dias Deus tem uma palavra para nós. E nós precisamos render o nosso coração à palavra dele. Como nós temos conversado aqui, temos incentivado a leitura bíblica diária. Então nós temos um programa de leitura e não sei se você já observou, eu acredito que sim. Todas as mensagens estão fazendo alusão a um dos textos do dia. Não vai ser diferente hoje. E eu separei hoje, para que nós pudéssemos conversar, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e eu quero trabalhar apenas os primeiros versículos desse texto. O pastor Edson está num compromisso de um casamento, mas com a permissão de Deus, ele estará conosco aqui nos 2 cultos de tarde e noite. Ele já tinha me avisado com antecedência, então já tinha trabalhado aqui esses versículos. Lucas 15, nós vamos conversar e vamos ler os 3 primeiros versículos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Vou ler novamente, para que nós possamos fixar esse texto. Veja como que ele inicia. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Você é uma pessoa que ouve a Deus? Você já teve uma experiência de ouvir a voz de Deus? Como que a gente fica procurando isso muitas vezes, né? E aí quando alguém conta um testemunho de que ouviu Deus de forma clara, você fica, mas gente, eu nunca ouvi. Eu gostaria também de ter essa experiência. Mas você sabia que você pode ouvir o Senhor todos os dias? É só lermos a sua palavra. É palavra de Deus, direta aos nossos corações. Eu não estou dizendo com isso que Deus não possa nos falar de forma audível. Eu não estou aqui trabalhando as experiências que cada um tem e pode ter, mas o objetivo é compreendermos que Deus quer nos falar todos os dias. E eu queria que nós pensássemos sobre isso, a importância de nós ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E esse texto, esse capítulo 15 de Lucas, queridos, eu acredito que é um dos capítulos mais mencionados nas pregações. Talvez um dos capítulos mais pregados. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já trabalhei o capítulo 15 de Lucas, porque na sequência da leitura que você fará hoje, se você ainda não fez, você se deparará com 3 parábolas. Você encontrará a parábola da ovelha perdida, que nós tanto conhecemos, o bom pastor que vai ao encontro daquela ovelha que se perde, a encontra, atrás de volta para o aprisco. Esse mesmo pastor guardou as outras 99 e foi ao encontro daquela que tinha se desviado, e quando a encontrou, ficou por demais alegre, porque havia encontrado uma ovelha perdida. Na sequência, nós temos a parábola da dracma perdida, da moeda perdida, daquela senhora que perde uma moeda, e então ela convida as amigas, né, e eles procuram, e procuram bastante, encontram a moeda e se alegram demais, porque aquilo que havia se perdido foi encontrado. E nós temos a parábola do filho perdido, do filho pródigo,
Nós sabemos que nós temos mais de um filho ali, né? Nessa parábola, nós temos o irmão mais velho também, que nos parece que está mais perdido do que o outro que se perdeu. É o perdido dentro da casa do pai, é aquele que tem tudo, mas não tem nada, não usufrui. Mas aquele filho que perde a herança com antecedência, porque o pai ainda estava vivo, gasta todo o dinheiro, se arrebenta na vida, aí resolve voltar para a casa do pai, porque ele entende que na casa do pai os empregados comiam melhor do que ele, na casa do pai há amor, há graça, há misericórdia. Ele volta para o pai o encontra, o pai o beija, o abraça, põe um anel no dedo, uma sandália no pé, roupa nova, mata o bezerro gordo que estava lá separado por um Natal, faz uma festa, tem festa, alegria, dança. Aí o irmão mais velho chega e fala: que absurdo é esse aqui nessa casa? Esse povo está alegre demais, não pode ter alegria aqui. O pessoal está dançando. Porque você não sabia o quê? Aquele seu filho, o seu irmão que estava perdido, ele voltou para casa. E ele fica muito bravo, porque o pai não fazia isso com ele. E agora, com aquele que gastou tudo, que absurdo é esse? Bem, eu não vou trabalhar os detalhes das parábolas, mas nós não podemos ler essas parábolas, essas histórias, sem compreendermos esse contexto aqui, desses 3 versículos. Porque Jesus contou essas parábolas, ou essa parábola que se divide em 3, porque a ideia é a mesma, Jesus contou com um objetivo. E nós encontramos o significado exatamente desses 3 versículos. E eu quero te levar a perceber alguns detalhes desses versículos. Eu quero te levar a compreender a motivação de Jesus a contar essas parábolas. Observe comigo, o versículo 3 começa assim: então Jesus, ou seja, teve um porquê, teve um motivo, um propósito. Ele só conta essas histórias por aquilo que estava antecedendo ao que eles estavam vivendo. Ok, e o que estava acontecendo? Qual era o motivo? Qual era o porquê? Eu vou ler novamente, porque às vezes a gente faz aquela leitura corrida das Escrituras Sagradas e nós não percebemos as minúcias, não percebemos os detalhes. Veja bem, aproximavam-se de Jesus. Quem? Os publicanos e os pecadores, para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas também se aproximavam, mas para murmurar, para reclamar, dizendo: esse aí come com pecadores, este recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos. Jesus, ele durante muitas ocasiões do seu ministério, ele esteve rodeado de pessoas. A multidão sempre estava com Jesus, mas a multidão também muitas vezes impediu outras pessoas de se achegarem até Jesus. Se aproximar de Jesus nem sempre significa muita coisa. Se aproximar do Senhor pode ser um primeiro passo, mas a questão é: qual é a motivação do meu coração quando eu me aproximo de Cristo? O que eu quero? O que está por trás da minha aproximação ao Senhor? O que está por trás da minha vinda para um culto de domingo de manhã? O que permeia o nosso coração? Por que nós lemos as Escrituras? Por que nós nos reunimos como igreja? Qual é o porquê? Qual é o motivo? Qual é a razão? Nós vamos aprender que durante a nossa jornada aqui nesse mundo, as pessoas nos aproximarão de nós. Nós teremos pessoas ao entorno de nós o tempo inteiro. Nós não temos como selecionar essas pessoas. Agora, o Senhor conhecia o mais profundo da alma dessas pessoas. E o texto está dizendo que essas pessoas se aproximavam de Jesus, e o primeiro grupo que ele cita aqui são os publicanos. Quem eram os publicanos? Cobradores de impostos.
judeus, normalmente, que trabalhavam para os romanos, considerados traidores da própria pátria. Você lembra de algum publicano? Lembra do Zaqueu? Cobrador de impostos? Nós temos um discípulo de Jesus que era publicano, que era coletor de impostos. Nós temos o Mateus. Meus irmãos, os publicanos eram detestados, porque eles cobravam impostos, e eles eram responsáveis pelas coletas. Muitos deles eram cruéis e avarentos, e enganavam as pessoas na realização do seu trabalho. Não significa que todos eram assim. Às vezes a gente condena demais Zaqueu, né? Mas o texto não fala, fala, se porventura eu defraudei, eu roubei alguém, eu vou restituir. Muitos deles faziam isso, eram desleais no exercício da sua função. Mas mesmo se eles fossem leais, eles eram olhados de uma forma com muita reprovação. Essas pessoas se aproximavam de Jesus, mas além dos publicanos, olha quem mais se aproximou de Jesus: pecadores. A ideia aqui da palavra no original são pessoas que são dedicadas ao pecado. É o pecado aqui não apenas naquilo que nós fazemos, mas é o pecado naquilo que nós somos, é a essência. E aí eu cito Romanos 3, 10 a 12, está escrito: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos se extraviaram, se desviaram e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo está citando o Salmo 14, 1. Não há nenhum justo. Então a ideia aqui de pecadores que se aproximavam de Jesus, não era apenas de pessoas que praticavam o pecado, mas é a ideia da separação total que o pecado possibilitou ao ser humano. É o pecado como essência. É por isso que Paulo vai dizer: miserável homem que sou, porque Paulo entendeu que o pecado é muito mais do aquilo que ele fazia, era aquilo que ele era. E é por isso que ele precisava da graça, da misericórdia, da salvação, da remissão do Senhor. E essas pessoas se aproximavam de Jesus, publicanos, pecadores. Nós nos enquadramos aqui nessa classe? Estamos aqui? Mas essas pessoas se aproximavam de Jesus com um objetivo. Qual era o objetivo? Para o ouvir. Aqui está o segredo. Quando nós nos aproximamos do Senhor, com qual objetivo nós estamos? Será que nós de fato nos rendemos e nós nos aproximamos e falamos: Senhor, eu quero aprender do Senhor, eu quero aprender da Tua palavra, e eu quero que ao aprender, se for necessário ter uma mudança de vida, que assim seja. Ou nós já nos aproximamos do Senhor com todas as nossas categorias e os nossos argumentos prontos. Às vezes a gente quer ensinar para Deus, a gente quer dizer para Deus como é que Deus tem que agir. É impressionante. Mas esses homens, essas pessoas, se aproximavam para ouvir. A palavra aqui, ouvir, é acu. Eu estava pesquisando sobre essa palavra. Essa palavra, ela aparece mais de 400 vezes no Novo Testamento. E essa palavra aqui, eles se aproximavam para ouvir, não é um simples ouvir que entra no ouvido e sai no outro. É a ideia de ouvir para aprender, para obedecer, para se submeter. É um ouvir com reverência, é um ouvir com submissão, é um ouvir com humildade, é um ouvir com desejo de mudança. Aqui é diferente. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Essa mesma palavra, ela aparece tanto em Apocalipse: bem-aventurados que leem, e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. 400 vezes
Eu pensei, vou separar só 2 textos, porque 400 referências, pode ser que a gente estaria aqui ainda no culto das 17 e ainda no culto da manhã, e eu provavelmente estaria aqui sozinho, né? Mas eu separei 2 referências, esse de Apocalipse, ouvir e guardar, e uma outra que é muito conhecida, que é Jesus no finalzinho do Sermão do Monte, Mateus 7:24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, é a mesma palavra. Então, aquele que ouve e pratica. Então, quem ouve e pratica, Jesus diz, é um homem sensato, é um homem prudente, edificou a sua casa na rocha. E você conhece o texto, os rios transbordaram, o vento bateu com ímpeto contra aquela casa, a problemada chegou, mas a casa não caiu. Caiu por quê? Porque nos aproximamos de Jesus para o ouvir, e esse ouvir é um ouvir obediente, é um ouvir submisso, e entendemos que precisamos edificar a nossa vida em Cristo. Veja, publicanos, cobradores de impostos, pecadores, se aproximavam de Jesus com o desejo de aprender, queriam ter uma vida transformada, queriam ter uma vida mudada. Só que aí nós temos um outro cenário. Nós encontramos os fariseus e os escribas, que também se aproximavam de Jesus, com um objetivo diferente. Os fariseus pode ser considerado ali um grupo religioso que surgiu provavelmente ali depois do exílio, e eles reconheciam demais a tradição oral, e eles eram assim meticulosos na observância dos ritos, meticulosos na observância da lei, da lei cerimonial, dos jejuns, das orações, da esmola. Eles se orgulhavam da religiosidade, eles se orgulhavam de como eles eram pessoas bondosas, observadores da lei, pessoas que, 100%. Pois bem, esses fariseus e também os escribas, que também eram doutores da lei, os escribas, só que os escribas, na realidade, era o seguinte, muitos escribas eram também fariseus. Um escriba poderia ser saduceu, porque o escriba, ele era o copista das escrituras. Então, se era um fariseu e era um escriba, aí chegou no nível máximo de religiosidade na época. Sai da frente, ninguém pode com aquela pessoa. Além de fariseu, era um escriba, era um copista, era alguém que copiava, era considerado um doutor da lei. Eram homens de grande prestígio naquela época, eram homens de autoridade intelectual. Esses se aproximavam também de Jesus, como Nicodemos, um doutor da lei, que também foi ter um encontro com Jesus. Eles também estavam se aproximando, mas eles não se aproximavam para ouvir, eles não se aproximavam para entender, eles se aproximavam para julgar, para murmurar, para acusar. Veja, é possível se aproximar de Jesus com uma intenção diferente daquela que precisamos. Esses homens também se aproximavam, mas eles se aproximavam para murmurar, para reclamar, para questionar. Então Jesus contou esta parábola. Nós pegamos a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo e fazemos as aplicações, porque nós precisamos aplicar a Bíblia também para o nosso tempo, obviamente. Mas primeiro, essa parábola, ela foi para esse grupo de pessoas aqui. E eles entenderam muito bem. Sabe quem é o irmão mais velho na parábola aqui do filho pródigo? O irmão mais velho, dentro de uma interpretação, possivelmente aqui, Jesus está dando uma alfinetada nos escribas, nos fariseus. Vocês são esses que estão dentro da casa, vocês são esses que são mestres, você é mestre em Israel, mas vocês estão perdidos.
Compreende como agora elucida muito mais? Aquele filho mais velho que reclamou do pecador, do cobrador de imposto, ele volta, ele se aproxima do pai arrependido. Jesus está fazendo uma parábola desses homens, para aquele contexto, para aquele momento, e eles entenderam muito bem. Por isso que eles ficavam pé da vida com Jesus, porque Jesus era direto, mas também sabia como ilustrar, e sabia como responder. Nós, pecadores, muitas vezes nos afastamos de Jesus, mas se o nosso coração, se a nossa alma está aberta para ouvir o Senhor, então o Senhor nos recebe. Mas a religiosidade tem separado muitas pessoas de Deus, pessoas que estão perdidas dentro do espectro religioso, dentro das igrejas, participam de tudo, mas nunca tiveram um encontro pessoal, verdadeiro com Jesus. É o irmão mais velho, são os fariseus, são os escribas, os saduceus, os zelotes, os partidos, as seitas religiosas da época, que conheciam tudo, casca, mas nunca tinham tido um encontro com o Senhor. Meus irmãos, é possível pregar sobre Jesus, é possível ler a Bíblia todos os dias, é possível passar anos e anos dentro de uma igreja, sem nunca ter tido uma experiência real, verdadeira e autêntica com Cristo. Essa parábola, ou essas parábolas, elas chamam a nossa atenção para essa realidade. Com qual objetivo nós nos aproximamos de Jesus? Será que realmente nós estamos dispostos a obedecer irrestritamente a palavra do Senhor? Será que nós estamos dispostos a renunciar tudo aquilo que nos afasta do Senhor? Porque é nesse contexto também que Jesus vai falar da renúncia, de tomar a cruz, de segui-lo. Será que realmente nós temos esse ouvido obediente? Ou será que nós mais nos identificamos com quando Paulo fala com Timóteo: olha, Timóteo, cuidado, porque nos últimos dias eles vão amontoar, as pessoas vão amontoar aquelas pessoas, aqueles pregadores, aqueles pastores, aquelas igrejas, do jeito que aquelas pessoas gostam de ouvir, e até terão comichão nos ouvidos, até terão coceira nos ouvidos, porque são pessoas que querem ouvir palavras agradáveis. São pessoas que querem ditar o que a igreja, o que o pastor tem que pregar. Ou será que nós somos essas pessoas, falhas, pecadores, mas que nos aproximamos do Senhor com o coração disposto a obedecer a sua palavra, a nos render ao Senhor? Em qual grupo nós nos encontramos? Daqueles que reclamam, murmuram, falam mal, nada está bom, nenhuma igreja serve. Hoje nós estávamos conversando ali na nossa sala de batismo, e eu citei uma frase do Billy Graham, que ele disse o seguinte: quando você encontrar uma igreja perfeita, não faça parte dela não, porque se você fizer, você pode estragá-la. Então, encontrou uma igreja perfeita? Ótimo, não vai lá não, porque a gente vai estragá-la. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Qual é a nossa característica? É de murmurar, de reclamar, de criticar, de julgar, de condenar? Ou é aquela que se aproxima aos pés de Jesus para ouvi-lo? É claro que quando nós nos aproximamos de Jesus, essa aproximação vai gerar intimidade, essa intimidade vai nos levar a uma transformação, e essa transformação precisa ser evidenciada. Os frutos. Também não tem como estar pertinho de Jesus e estar com uma vida toda discrepante disso, toda separada disso. É necessário uma vida nova, uma vida transformada. É necessário fruto de arrependimento, de mudança de vida.
É necessário. Não tem como também estar perto de Jesus e a vida não ter mudado. Eu tenho muita dificuldade com pessoas que falam que se entregaram para Cristo, mas não teve mudança nenhuma na vida. Continua vivendo uma vida afundada no pecado. Eu não estou dizendo que a gente não é pecador, não é isso. Mas a gente percebe quando realmente existe um encontro pessoal com Cristo. A gente sabe quando é apenas religiosidade e quando, de fato, há um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu queria, meus irmãos, que nessa manhã nós pudéssemos meditar nessa palavra que nós acabamos de ouvir. Nós lemos apenas 3 versículos. Agora eu tenho certeza que quando você lê a sequência dos textos, você perceberá o contexto, o porquê e o motivo, e aí você vai se identificar um pouco mais com essa parábola. Nós temos um Deus amoroso, um Deus que vai ao encontro do perdido. Nós temos um Deus que se alegra com o perdido. Nós temos um Deus que uma alma para Ele importa. Nós temos um Deus que quer nos receber, quer nos perdoar, quer nos purificar. Mas também nós temos um Deus que é zeloso, que é justo, que é perfeito e quer nos levar a uma vida de santidade, quer nos levar a uma vida de separação, quer nos ajudar a ter uma vida honrosa nesse mundo. Minha oração é que o Senhor nos ajude a vivermos e que nós possamos nos aproximar do Senhor sempre, diariamente, todos os dias, mas que essa aproximação seja uma aproximação com o desejo de aprender, de ouvir, de praticar, de receber, de aprender. Que o Senhor nos livre da murmuração, do julgamento, que o Senhor nos livre de um coração enganoso, que Deus nos livre de um coração contaminado pelo pecado. Queria orar com você, feche os seus olhos. Pai querido, queremos agradecer pela Tua palavra, queremos ouvir o Senhor, como a proposta do tema dessa mensagem, mas para ouvir o Senhor, é necessário que nos aproximemos, é necessário que o Senhor nos acolha, é necessário que o Senhor se revele a nós, é necessário que o Senhor nos perdoe, nos purifique, nos lave e nos faça uma nova pessoa. Pai querido, aqui estamos, talvez como aquele filho que se perde, talvez afastado da Tua presença, afastado da Tua casa, afastado da comunhão com o Senhor, vivendo os resultados do pecado, mas queremos voltar para a Tua casa, para o Teu lar. Receba-nos, ó Deus, por favor, restaura a nossa vida, da mesma maneira que o Senhor restaurou na parábola aquele filho, da mesma maneira que o Senhor devolve a posição, da mesma forma que o Senhor o perdoa, da mesma forma que o Senhor o recebe. Receba-nos nessa manhã nos Teus braços de amor. Pai querido, se há alguém aqui vivendo uma vida distante do Senhor, que essa manhã, que essa palavra sirva para um retorno aos Teus pés. Mas se também há alguém aqui, Pai, que há muitos anos convive no ambiente eclesiástico, mas está perdido, mas nunca teve um encontro com o Senhor, eu não sei, Pai, quem sou eu, mas o Senhor sabe. O Senhor é aquele que está esquadreando agora cada coração. O Senhor sabe o profundo do nosso ser. Por isso, ó Deus, se há alguém aqui que precisa ter um encontro com o Senhor, que essa manhã seja para isso. Limpa, Pai, os corações, tira toda a murmuração, tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai, por favor.
e que a gente possa ouvi-lo, e que a gente possa obedecê-lo, e que a gente possa servi-lo. Pai, há muito trabalho para fazer, a começar em nós, ó Deus, a começar em mim. Usa-nos, por favor, desperta os dons que há em nós, toda aptidão, todo talento que o Senhor nos concedeu, que a gente possa ter uma compreensão muito mais ampla, Pai, que a gente possa viver para a Tua glória, estabeleça o Teu reino entre nós, que a Tua vontade seja feita na terra como é feita no céu, e que nós possamos, ó Deus, em obediência ao Senhor, continuar vivendo um cristianismo autêntico. Pai querido, nós queremos poder testemunhar do Senhor, queremos desenvolver o fruto, ó Deus, do Teu Santo Espírito, queremos lutar contra a carne. Por favor, ó Deus, ajuda-nos, eu te peço, Pai. Assim eu quero orar por cada pessoa, por cada família, cada amigo, cada visitante, para que, ó Deus, a Tua bênção continue sobre a vida de todos nós. Obrigado pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa manhã, que saiamos daqui meditando na Tua palavra, dispostos a ouvir, a obedecer. Quebranta o nosso coração, por favor, ó Deus, quebranta o nosso coração, santifica-nos, por favor, ó Deus. Na verdade, a Tua palavra é a verdade. Queremos uma vida de santificação. Ajuda-nos, ó Deus, por favor, ó Deus, continue a falar com o Teu povo, e que o Teu povo, ó Deus, possa, por favor, ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos, e assim oramos, agradecidos, no nome precioso de Jesus, amém e amém.